O que aconteceu, América Mineiro? Eu apanhei muito pro Galo, Cruzeiro. Eu avisei você, América. Você quis ir pra final. Eu apanho pro Galo toda vez. Fala baixo. Olha ele vindo aí. Eu sou o campeão mineiro de novo. Respeito o Galo. Você ainda não é o campeão mineiro. Ainda tem o segundo jogo. É mesmo, ainda tem o segundo jogo. Então prepara o couro que você vai apanhar mais, América Mineiro. Tô lascado. Ninguém mandou você ir pra final, América Mineiro. Agora aguenta.